O Natal não é sobre luzes coloridas, presentes ou mesas cheias. No fundo, o Natal fala sobre algo muito mais pesado. Ele fala sobre sacrifício, sobre rejeição, sobre amar mesmo quando o mundo não entende. E talvez seja por isso que algumas das histórias mais profundas que já assistimos nos animes conversam tanto com essa ideia. Porque certos personagens não aprenderam sobre amor vivendo dias felizes. Eles aprenderam apanhando da vida, sendo odiados, sendo mal interpretados, sendo quebrados por dentro. Se Jesus existisse dentro dos animes, não seriam os heróis perfeitos que o entenderiam primeiro. Seriam aqueles que sofreram demais. Aqueles que carregaram culpas que não eram deles. Aqueles que aprenderam da forma mais dolorosa possível que a violência não cura. O ódio não preenche e a vingança não traz paz. E é exatamente sobre esses personagens que esse vídeo fala. Quando pensamos em Jesus, muita gente imagina alguém distante, intocável, quase inalcançável. Mas a essência da mensagem sempre foi outra. Falar com rejeitados, com os quebrados, com aqueles que o mundo aponta como vilões ou como fracassados. E é por isso que alguns personagens de anime, mesmo vivendo em universos completamente diferentes, entenderiam perfeitamente essa mensagem. Não por religião, mas por experiência, por dor, por sacrifício e por redenção. O primeiro deles é talvez um personagem mais incompreendido das histórias dos animes. Alguém que viveu como vilão aos olhos do mundo, mas que por dentro carregava um peso que poucos suportariam. Itachi Uchiha. Itachi nasceu em um mundo onde força era tudo, onde sentimentos eram vistos como fraquezas. Desde criança, ele entendeu algo que ninguém ao seu redor parecia perceber. A guerra não tem vencedores, ela só deixa sobreviventes quebrados. Enquanto todos sonhavam em se tornar grandes ninjas, Itachi já carregava nos olhos o cansaço de quem entendia cedo demais como o mundo funcionava. Ele amava sua vila, amava seu irmão, mas foi exatamente esse amor que o colocou diante da decisão mais cruel possível. Para salvar muitos, ele precisou se tornar um monstro de uma história que não era sua. Itachi aceitou ser odiado, aceitou ser lembrado como traidor, aceitou carregar sozinho o peso de um massacre que aos olhos do mundo não tinha justificativa. Ele nunca tentou se explicar, nunca tentou limpar seu nome, nunca pediu reconhecimento. Ele apenas seguiu vivendo no silêncio, sabendo que o preço do sacrifício era a solidão absoluta. E talvez seja aí que mora a conexão mais forte. Jesus também não foi entendido quando morreu. Foi acusado, rejeitado e condenado. Não por falta de poder, mas porque escolheu o caminho mais difícil, o caminho do amor que se sacrifica. Itachi não salvou o mundo com discursos, ele salvou o que podia ir com silêncio. O silêncio dói. Dói mais do que qualquer batalha, porque é nele que a culpa ecoa. É nele que a solidão cresce. Itachi não queria ser lembrado como herói, ele só queria que seu irmão vivesse, que tivesse um futuro, que não carregasse o mesmo peso. Ele tomou o pecado para si, para que outro pudesse ser livre. E isso é algo que só quem ama de verdade consegue fazer. Se Jesus existisse nos animes, Itachi o entenderia, porque ele viveu o preço de amar sem ser reconhecido, de proteger sem receber gratidão, de ser odiado por ser o bem maior. Ele entenderia que o sacrifício verdadeiro quase nunca é aplaudido. Ele é solitário, invisível e profundamente doloroso. Mas se Itachi representa o sacrifício silencioso, o próximo personagem representa o sacrifício escancarado. Aquele que acontece diante de todos, aquele que não pode ser ignorado. Rengoku de Demon Slayer. Rengoku era diferente. Ele não carregava o olhar triste de quem já perdeu tudo. Ele carregava o fogo. Um fogo que aquecia, não que destruía. Desde o primeiro momento, ele se mostrou alguém que acreditava nas pessoas. Mesmo em um mundo cheio de demônios, ele escolheu confiar. Ele escolheu proteger. Escolheu sorrir. E o mais impressionante é que ele fez isso sabendo exatamente qual seria o preço. Rengoku não era ingênuo, ele sabia que morrer era uma possibilidade real.
Ele só decidiu que se fosse morrer, seria protegendo alguém. Durante sua última batalha, Rengoku lutou não por glória, não por reconhecimento e não por vingança. Ele lutou para garantir que pessoas que ele mal conhecia continuassem vivas. Pessoas que talvez nunca soubessem seu nome. Pessoas que seguiriam suas vidas sem entender completamente o que ele fez por elas. E mesmo assim, ele não hesitou. Mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo diante da morte, ele escolheu continuar. Não porque precisava provar algo, mas porque amar para ele era isso. Era se entregar completamente. E o detalhe mais forte não é a morte em si, é o sorriso de Rengoku quando ele morreu em paz. Não porque venceu, mas porque cumpriu seu propósito. Ele não deixou o ódio tomar conta, não amaldiçoou o mundo, não reclamou da injustiça. Ele apenas disse que estava feliz por ter protegido alguém. E isso é poderoso, porque mostra que o verdadeiro sacrifício não é feito com raiva, ele é feito com amor. Jesus também sabia que seria rejeitado, sabia que seria traído, sabia que sofreria e ainda assim seguiu. Não porque gostava da dor, mas porque acreditava que o amor valia o preço. Rengoku entenderia isso perfeitamente. Ele entenderia que o valor de uma vida não está no quanto ela dura, mas no impacto que ela deixa. Ele entenderia que morrer protegendo é muito diferente de morrer lutando por ego. Mas se Itachi e Rengoku representam um sacrifício, o próximo personagem representa algo ainda mais difícil: a transformação. Thorfinn, de Vinland Saga, é um personagem que nasceu mal. Ele foi construído pelo ódio. Desde criança ele aprendeu que o mundo era um lugar onde sobrevivia quem matava primeiro. Seu coração foi endurecido pela violência, pela perda e pela vingança. Cada passo que ele dava era movido por raiva. Cada respiração era alimentada pelo desejo de ferir quem o feriu. Thorfinn não sabia viver de outra forma. Para ele, lutar era existir. Mas Vinland Saga não romantiza isso. Ele mostra o vazio que a violência deixa. E em determinado momento, quando Thorfinn já está quebrado, cansado e sem propósito, acontece uma das cenas mais silenciosas e mais poderosas do anime. Enquanto Snake lê a Bíblia em voz alta, Thorfinn apenas escuta. Ele não responde, não discute, não debocha. Ele só escuta. E isso é simbólico, porque Thorfinn sempre respondeu o mundo com violência. Mas ali, pela primeira vez, ele responde com silêncio. Ele não estava ouvindo apenas palavras, ele estava ouvindo uma ideia que nunca conheceu, a ideia de amar o inimigo, de quebrar o ciclo, de não responder dor com mais dor. Para alguém que viveu acreditando que força era ferir, essa mensagem soa quase impossível. Jesus falava exatamente com pessoas assim, pessoas cansadas, pessoas quebradas, pessoas que já tinham feito coisas terríveis, não para condenar, mas para mostrar outro caminho. Thorfinn não precisava de um milagre, ele precisava de sentido. E naquela cena algo começa a mudar. Ele começa a entender que a violência não trouxe paz, que a violência não curou nada, que talvez a verdadeira força seja não ferir, que talvez viver sem inimigos seja mais difícil do que matar todos eles. Essa transformação conecta diretamente com a essência da mensagem de Jesus: romper ciclos, romper padrões. Thorfinn entende isso porque viveu o vazio da violência. É por isso que ele entenderia Jesus. Nesse mesmo caminho de sacrifício consciente vem Edward Elric. Edward acreditava na troca equivalente. Tentou desafiar a vida e pagou caro por isso. Perdeu partes de si tentando salvar alguém, mas escolheu aprender com dor, escolheu amadurecer, entendeu que nem tudo pode ser consertado, que nem toda perda tem compensação, que algumas escolhas exigem humildade. Jesus também ensinava isso, que o amor não é uma troca matemática. Edward entende isso quando abre mão do que mais deseja para garantir algo maior. Ele escolhe a vida, escolhe ser humano, não perfeito. Entendesse? E por fim, Nagato, o Pen. Alguém que sofreu demais e deixou a dor virar ideologia. Acreditou que só a força poderia gerar paz, mas descobriu tarde demais que dor só gera mais dor.
Jesus sempre alertou sobre isso, não devolver o mal com o mal. Nagato entende isso quando vê compaixão onde esperava ódio. Ele entende que paz imposta é silêncio, não cura. Quando juntamos todos esses personagens, fica claro, eles viveram histórias diferentes, mas tocaram no mesmo ponto. O custo do amor, o peso da violência, a possibilidade da redenção. O Natal fala exatamente sobre isso. Alguém que entrou em um mundo quebrado, sabendo que seria rejeitado, sabendo que sofreria, e mesmo assim escolheu amar. Esses personagens entenderiam essa mensagem porque viveram suas versões dessa dor. Eles entenderiam que amar não é fraqueza, que perdoar não é esquecer, que se sacrificar não é perder, é escolher algo maior. Talvez por isso essas histórias nos toquem tanto, porque todos nós carregamos um pouco deles, um pouco da culpa de Itachi, um pouco do idealismo de Rengoku, um pouco da raiva de Thorfinn, um pouco da dor de Edward, um pouco da confusão de Nagato. E talvez a pergunta não seja quais personagens entenderiam Jesus, mas se nós estamos dispostos a entender também. Então, meus amigos, se esse vídeo te fez refletir, já sabe, deixa o like, comenta qual personagem mais te marcou e se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de anime do jeito que quase ninguém fala. Então é isso aí, beleza? Um forte abraço e fiquem na paz. E um Feliz Natal para vocês.